Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. O Palmeiras venceu ontem o Bragantino por 1-0, mas não convenceu. Vem ver como foi o jogo, que a mídia anda repercutindo sobre essa vitória do Verdão, que ainda é líder, 6 pontos de diferença. E olha o que o Wagner Mancini, técnico do Bragantino, falou após a derrota para o Palmeiras por 1-0. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você e bora pro vídeo. Fora de casa, e sabe como sai o gol? A origem? Bola longa, meu caro Léo James. Pois bola é, longa. Para variar. Aliás, esse vai ser um aspecto que nós vamos entrar em detalhes já com uma análise tática por aqui. Não foi o primeiro gol que o Palmeiras fez dessa forma, com uma bola longa para o Sousa, e ela é rebatida e lá na entrada da área está sempre ele, Flaco Lopes, para marcar. O palmeirense sabe que já saiu um gol neste ano numa final de campeonato dessa forma aí, ó. Ó, no meio de dois, ó o Sousa, ó. Pois é. Muito esperto. E esse foi o recurso do Palmeiras hoje, né, irmão? Bola longa, bola na velocidade, nas costas da defesa. Isso por quê? O Bragantino, desde os tempos em que Pedro Caixinha era o treinador, tem essa característica de marcação mais alta para dificultar a saída de bola do adversário. O Palmeiras suportou essa pressão e utilizava esse recurso. A bola longa, já que havia um grande espaço nas costas da última linha do Bragantino. Foi assim que o Palmeiras fez o único gol do jogo, 1-0 para cima do Bragantino, e agora a pressão fica para cima do Flamengo, o principal concorrente ao título do Palmeiras. Foi um Vai lá. A gente mostrou aqui, estamos mostrando os melhores momentos da partida, tá vendo o gol, mas antes teve uma bola ali, foi um gol do Carlos Miguel, né? Cabeçada, queima-roupa do Lucas Barbosa, e ele faz uma defesa com um reflexo incrível. Dá pra gente dizer que foram 2 gols do Carlos Miguel na partida. Um Teve no mais início do primeiro tempo e um no início da, no início da segunda etapa. 2 grandes defesas do arqueiro Alviverde, que estava numa noite inspirada. E para você ser campeão também você precisa de um goleiro que esteja sempre pronto ali para salvar o seu time. Foi o caso do Carlos Miguel na noite de hoje. Um Palmeiras que se defendeu com linhas baixas durante boa parte do jogo, suportou a pressão feita pelo Bragantino e sai de lá com os 3 pontos, que era o resultado esperado. Sem Vitor Roque, que só deve voltar depois da Copa do Mundo, a Abel Ferreira mandou o que ele tem a campo de melhor hoje. Murilo suspenso pela expulsão da semana passada contra o Atlético Paranaense. O Bruno Fux foi o parceiro de miolo de defesa de Gustavo Gomes. O Arthur na lateral esquerda e o Giai pelo lado direito. Aí a segunda cabeçada, né, certo? De novo, né, o Lucas Barbosa? Exatamente. A segunda cabeçada é já na etapa final do jogo. Giai pelo lado direito, os 2 volantes eram Andreas Pereira e Marlon Freitas. Aliás, esses são os grandes destaques, talvez, do ano do Palmeiras, junto com o Flaco Lopes. Os 2 ditam o ritmo do time e conseguem também ser sólidos na defesa, dão consistência a esse meio-campo alviverde. Arias por um lado, Alan pelo outro, e o Sousa foi o parceiro do Flaco. O Sousa tem ganhado muito espaço depois da lesão do Vitor Roque. Já dá pra gente dizer que o Sousa é um titular desse time de Abel Ferreira. Enquanto a gente termina de ver aí os melhores lances, o Bragantino martelou, né? Carlos Miguel acabou sendo decisivo. O Bragantino tem bons jogadores, né? Tem o Pita, tem o Lucas Barbosa, um bom elenco, né? Tem o Capixaba, que é um armador desse time, né? Um lateral esquerdo, mas está sempre iniciando as jogadas. Ele vem muito em diagonal e aparece muito lá na frente, lá na área. Tem o Eduardo Sacha também, que é um jogador muito experiente, e o Hurtado pela direita, que deu muito trabalho hoje. Para o Bragantino, né, pelo volume que as duas equipes tiveram na partida, merecia a melhor sorte? Merecia um pontinho, pelo menos, o time do Bragantino? No futebol acho que é complicado a gente falar sobre merecimento, mas o Bragantino criou chances para pelo menos empatar o jogo. Estamos aqui 2 belíssimas defesas do Carlos Miguel em 2 cabeçadas do Bragantino do Lucas Barbosa. Tivesse aproveitado melhor essa chance e o goleiro alviverde não estivesse numa noite tão inspirada como ele estava, o Bragantino poderia ter vencido o jogo. Acho que, inclusive, o jogo ia se desenvolver de uma outra maneira. Acho que o Palmeiras não teria a mesma postura que teve ao longo dos 90 minutos de tentar só se defender. O Bragantino saísse na frente, o Palmeiras ia sair um pouquinho mais para jogar, mas não foi dessa forma, e eu acho que também, dentro do Brasileirão, é importante que você tenha atuações como essa do Palmeiras, em que você não vai jogar bem na sua parte ofensiva, mas você vai conseguir sobreviver dentro dos jogos, graças a uma boa defesa e ao seu goleiro, claro, o Carlos Miguel, que cada vez mais vai se firmando. Teve algumas falhas no início do ano, principalmente alguns gols por baixo das pernas. A saída do gol dele com os pés não é a melhor ainda, mas eu sinto uma melhora no goleiro alviverde.
Aí no caso, enfim, a ausência do Vitor Roque, o Vitor Roque já está tendo problemas já há algum tempo, né? A força do elenco do Palmeiras está fazendo com que o time não sinta, né? E o Sousa é um cara que está crescendo. Muito, muito. E o Sousa inicialmente chegou lá no meio do ano passado para ser um ponta, um jogador de lado de campo, para jogar ali aberto pelo lado esquerdo. Não vinha bem. E neste início de ano foi adaptado a essa dupla de ataque, a ser esse parceiro do Flaco. E tem dado muito certo. Por quê? O Flaco Lopes é um cara que gosta muito de sair da área. Você olha para ele, vê um atacante alto, pensa que ele é aquele centroavante 9 mais clássico. E não é essa a característica do Flaco. Ele sai muito para explorar o espaço entre as duas linhas do adversário, joga praticamente a moda antiga como um ponta de lança, dá pra gente dizer assim, Mal. E o Sousa faz o movimento contrário. Se o Flaco volta para receber a bola, o Sousa ataca as costas da defesa adversária em velocidade. É importante para uma equipe que você tenha movimentos complementares. E eu acho que essa dupla Flaco-Sousa vem se azeitando cada vez mais no Palmeiras. Pois é, e você falou Marlon Freitas e Andréas, né, o esteio desse time. Agora, o que faz? Assistindo o jogo do Palmeiras, eu estava vendo, o Bragantino é um bom time, estava martelando, mas quando o Carlos Miguel faz aquela defesa, eu já começo a falar, o Palmeiras vai ganhar esse jogo. O Palmeiras vai ganhar, porque quando você tem a chance contra um time assim que está tão confiante, né, com estabilidade tão grande, e você não mata, esse time não vai ficar naquela postura retraída o tempo todo, ele vai te agredir de alguma maneira. E a agressão veio da forma que a gente está acostumado do Palmeiras, pelo menos fora de casa, né, uma jogada que é muito forte, que é ser essa esticada, e contou muito com a qualidade e a confiança que tem o Sousa e, assim, a imensa qualidade de finalização do Flaco Lopes, né? Foi essa a sensação que eu senti assistindo. O Bragantino está jogando bem, o Bragantino está pressionando, está empurrando o Palmeiras está recuado, mas você não via nenhum jogador do Palmeiras desesperado. Não, o Palmeiras está muito acostumado a, como você disse, fora de casa ter que lidar com situações como essa, em que ele vai ser pressionado, em que o adversário vai dificultar a saída de bola e aí, a partir disso, você tem que ter as suas armas. E a principal delas é a bola longa, para mim, do Palmeiras, com os dois volantes geralmente iniciando esse ataque. Ora com o Marlon, hoje com o Andréas Pereira, conectando com o Sousa e depois a bola chegando ao Flaco, que espera a bola no momento certo e aí ele só dá um tapinha na bola para fazer o único gol do jogo. O Palmeiras é um time com muitos recursos, acho que não é só o time da bola longa, como muita gente coloca, hoje foi, mas acho que não é sempre assim. No duelo contra o São Paulo, por exemplo, no Morumbi, o São Paulo saiu para pressionar o Palmeiras. O Palmeiras sabia que com a inversão para o outro lado, conseguiria pegar um Arias livre ou até um Piquerez, o gol sai dessa forma. Então acho que o plano de jogo do Abel é muito bem traçado de acordo com o que são as características do adversário. Em Bragança, o Bragantino joga dessa forma, pressionando o adversário. E o principal concorrente ao título do Palmeiras foi até Bragança e foi aniquilado pelo Bragantino. No caso, a principal derrota de Leonardo Jardim como técnico do Flamengo foi para o Bragantino. Sabendo disso, Abel Ferreira taçou o pano hoje, que foi seguido à risca pelos seus jogadores. Podemos ir à belíssima cidade de Bragança Paulista. Vamos com o Alexandre Silvestre para nos contar como foi este Palmeiras 1, Bragantino 0. Boa noite, Silvestre, com ótima atuação de Carlos Miguel. É isso, Silvestre? Boa noite. O Carlos Miguel pegou até pensamento hoje aqui em Bragança para pouco mais de 6.000 pessoas. Red Bull Bragantino e Palmeiras, Verdão ganhou por 1-0. Palmeiras jogou fechadinho, Garrafa. Logo de cara, aos 4 minutos, o Carlos Miguel pegou uma bola quase impossível, e quando a defesa do Palmeiras foi vazada em algum momento, o Carlos Miguel no segundo tempo, com mais 2 grandes defesas, segurou a peteca. O Palmeiras lá para os 20 do primeiro tempo fez um gol de contra-ataque, venceu pela contagem mínima, gol do Flaco Lopes. Eu andei lendo e ouvindo aí que foi ligação direta, não deixa de ser ligação direta, mas não da forma pejorativa como se diz hoje em dia quando falamos a expressão ligação direta. Foi um belo lançamento do Andréas Pereira de muitos metros, 30, 40 metros, mais ou menos de onde eu estava, a minha percepção, para o Sousa se movimentar em facão, ele que substituiu o Vitor Roque, que vai operar o tornozelo ao longo dessa semana.
O Sousa fez o giro, tocou pro Flaco fazer o gol da vitória do Palmeiras, mais líder do que nunca. Flamengo e Fluminense jogando nesse momento. Lei do silêncio quebrada. Daqui a pouco tem a entrevista do João Martins. O Abel Ferreira não esteve presente porque está suspenso no Campeonato Brasileiro. Precisa cumprir mais 2 jogos. Mas para equilibrar a ausência do Abel Ferreira, quem esteve hoje aqui no Estádio Municipal de Bragança Paulista foi o Klopp, o ex-técnico alemão, que hoje é uma espécie de chefão do futebol global da Red Bull. Veio curtir um finalzinho de semana e trabalhar um pouquinho aqui na terra da linguiça. Imagina se Bragança fosse a terra da salsicha. Alexandre Silvestre volta já já e eu quero saber do Silvestre, parece que o Flaco, quando foi substituído pelo Maurício, saiu muito irado, né? Chutando o copinho à beira do campo, não ficou satisfeito com a alteração. Já já o Silvestre me explica isso. Já vou lançar para a bancada. O Palmeiras continua na liderança, mas, inclusive, começa com o PVC, vocês fiquem à vontade para falar. O PVC, o torcedor palmeirense é muito exigente, né? Em termos de resultado, o Palmeiras está lá, mantendo o Flamengo por pontos perdidos a 3 atrás dele, né? São 6 pontos com um jogo a menos, seriam 3 pontos no caso de vitória. O Palmeiras não está desempenhando aquilo que se espera, porque, se você concorda com essa crítica, e o jogo, PVC? Eu acho que o Palmeiras é líder por causa do sistema defensivo, que é uma parte do jogo. O Palmeiras, semana passada, jogou hoje mesmo, jogou mal. Defensivamente, jogou muito bem. Defensivamente, está muito forte, que é uma parte do jogo. O jogo... todo mundo quer ver o ataque dos 102 gols, que jogava esse cara aqui do meu lado esquerdo, o Miller. Queria ver, mas não é... Essa temporada tem umas pegadinhas, tem umas cascas de banana, como, por exemplo, vamos falar o resto do ano sobre isso. Não precisa falar o tempo inteiro, mas assim, foram 4 dias de pré-temporada. Isso tem são 9 jogos em abril, são 9 jogos em maio. Então, o time não está no ápice da forma física, mas defensivamente é o melhor time do Brasil. Ofensivamente é o Flamengo. Eu acho que a questão central do Palmeiras é continuar ganhando jogos até o dia 23 de maio, quando tem Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras não ganha do Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017. São 16 jogos. Vai ser na casa do Palmeiras? No Rio de Janeiro, Maracanã. 9 anos já. São 9 anos sem ganhar do Flamengo pelo Brasileirão. E acho que ali pode estar um momento, não é decisão do campeonato, mas é de você conseguir sedimentar uma vantagem. Porque a vantagem, para mim, a única chance nesse momento de o campeonato não polarizar é um dos dois disparar. A questão do Palmeiras, né, todo mundo fala e nós vamos bater sempre na mesma tecla, né? O Palmeiras não jogou bem. Hoje foi um jogo difícil também. Foi. O Bragantino tem um time ofensivamente assim, ajustadinho, muito né? bom. O time do Bragantino é bom. Só que é o seguinte, o Palmeiras talvez seja o único time no Brasil que, mesmo estando mal, sustenta. O Palmeiras jogou 28 vezes no ano e ganhou 21. Ele sustenta o resultado. Então, assim, é um time altamente resiliente. Assim, não adianta esperar o ataque de 120 gols. 102 gols. Eu acho difícil. Mas também você não vai ver o Palmeiras perder 3 partidas seguidas. É praticamente impossível, é um time muito consistente. O que pega, Guilherme, essa parte entra na parte mental, que o Abel tem como uma das bandeiras claro, dele, né? Enfiar na cabeça dos jogadores que eles podem tudo. Então, dentro de campo, eles se desdobram para conseguir, mostrando raça, mostrando determinação. O que pega o torcedor mais exigente, que você falou, Garrafa, é a questão individual na parte ofensiva. Concordo com o PVC que o sistema defensivo do Palmeiras é fortíssimo. Gustavo Gomes voltou a jogar bem, inclusive. O Murilo melhorou nesse ano. O Fux entrou também, não deixou a desejar. Então, a parte da marcação do Palmeiras está legal. O que chama a atenção é a queda de produção de jogadores que estão ali também para criar, né, para inventar jogadas ofensivas, e as coisas não estão fluindo tão bem. O Andréas Pereira caiu, o Marlon Freitas, que ajudava também, não está fazendo mais essa parte. O Arias, acho que foi mordido pelo Felipe Anderson e ficou com sono também, já há uns 3 jogos, não está jogando nada. O Arias está só fazendo número em campo, enfeitando quando não precisa, faz jogada, exagerando na dose do brilhantismo e perdendo a eficiência. Então são coisas que irritam o torcedor, mas quando o resultado no final é a vitória, isso acaba sendo apaziguado, né? Mas quem? Fica a pergunta para o Paulo, para o Miller, para todos, né?
Mas quem no futebol brasileiro hoje joga um futebol de encantamento? O Flamengo. Flamengo, né? Mas é muito acima do que esse Palmeiras, mas muito acima. Há uma diferença muito grande em termos de futebol, mas é só o Flamengo, e o Palmeiras está na frente do Flamengo. É uma coisa meio maluca. Ô, Garrafa, deixa eu falar uma coisa. Essa questão de quando o PVC fala o setor defensivo, tem que observar que John Arias ele volta para marcar. O Alan ele volta para marcar. Sim, é o sistema então defensivo. acaba sobrecarregando. E outra coisa, é quarta, sábado, domingo. Esses jogadores, você um atacante, jogador, jogar toda semana dessa forma, você não tem força. Porque na sua época não precisava voltar tanto. Pô, não tinha que voltar tanto. Então você tinha um gás para chegar e fazer as jogadas no ataque. Então, não quero que o Paulo tá passando o pano. Não. Eu tô falando de algo que eu joguei na posição. Eu sei o quanto é difícil você voltar na marcação. Tinha momentos que o Bragantino fazia muito rápido a virada de jogo. Aí o John Arias tinha que pegar, tinha que voltar pelo meio para ajudar o setor defensivo. E aí quando você está no setor do ataque, você perde a força. Ô Miller, há uma cobrança exagerada, talvez da torcida do Palmeiras e de nós da imprensa, por um desempenho maior. E aí o PVC, e acho que a maioria concorda, se a gente pode colocar alguém que joga um futebol de encantamento hoje melhor que o Palmeiras, ou o único talvez que jogue um futebol que brilhe mais os olhos, em termos de Brasileirão, é o Flamengo. Há um exagero nessa cobrança ou essa cobrança tem que existir, Miller? Olha, Rafa, é claro que não é uma via de regra você dizer, né? Não é uma via de regra, mas por conta da abundância de qualidade que o Flamengo tem, a possibilidade do Flamengo jogar bem e vencer as suas partidas é muito grande. Está vencendo o Atlético Mineiro lá em BH, por conta dessa muita qualidade que tem o elenco do Flamengo, né? E como se disse, o Palmeiras não está encantando o seu torcedor, como disse o PVC e o Xará, porém, o Guilherme disse uma coisa interessante, olha, o Palmeiras é consistente, é regular nos jogos. Dificilmente o Palmeiras, quando chega lá em cima, ele cai assim drasticamente. Não, ele consegue ter essa regularidade por conta do seu treinador, que consegue entrar na cabeça, na mente dos jogadores e faz os jogadores renderem aquilo que ele espera. Hoje mesmo o Sosa, para mim, acho que foi uma das melhores partidas dele do ano. Ele jogou muito bem. Principalmente no primeiro tempo. Acho que já não só hoje, mas já várias partidas o Sosa tem jogado bem. Então acho que quando o ataque não funciona como o torcedor deseja, mas quando faz um gol, dificilmente, como disse o Guilherme, o Palmeiras toma esse gol. Então acho que a cobrança do time grande sempre haverá. E tem que ter cobrança mesmo. Acho que o jogador tem que aprender a lidar com a atenção. A atenção faz o jogador crescer dentro de campo. E se eu começar, duas perguntas. A primeira é que o que dá para tirar de bom do jogo de hoje, apesar da derrota, para se repetir na quinta-feira, já visando o jogo da Copa Sul-Americana. E a segunda é como que foi a conversa com o Klopp, claro, que é a pergunta que não quer calar, conversa com o Klopp no CT e também antes do jogo. Boa noite a todos. O que dá para tirar de positivo é que o nosso time tentou jogar, foi à frente, finalizou bastante, teve um bom volume de jogo. Bobeamos no lance do gol do Palmeiras, né, numa jogada onde a gente sabia que poderia acontecer pela característica do atacante do Palmeiras, né, o Sosa, que certamente iria atacar os espaços, mas ali houve uma falha tática e a gente acabou tomando gol. E aí depois nós já tínhamos tido algumas boas oportunidades antes e tivemos algumas outras também na segunda etapa, mas em alguns momentos a equipe um pouco ansiosa para definir a jogada rápido demais, né? Embora a gente tenha tido um volume muito grande até mesmo de finalizações a gol, a gente acaba saindo derrotado. Eu sei que dói, né? Ainda mais quando você tem um nível de jogo desse, mas acima de tudo, mais uma vez o futebol nos mostrou que a gente não pode errar no futebol. Às vezes você tem grandes oportunidades, acaba não fazendo gol e acaba tomando o gol numa jogada que já era esperada, mas assim como eu já falei, houve um erro tático. Sobre o Klopp ficou esse final de semana com a gente desde sexta-feira, um cara diferenciado, ímpar, em todos os sentidos, excelente profissional. Todos nós sabemos da história dele no futebol, mas o que mais me impressionou
já que eu não o conhecia pessoalmente, foi a pessoa do Klopp, né? A maneira simples como ele lida com tudo, a maneira como ele foi recebido no nosso centro de treinamento, foi a maneira como ele também se apresentou a todos, né? Então a gente fica muito feliz de ver um cara multicampeão, um cara que ganhou muita coisa no futebol, que fez uma trajetória, uma história linda, ter a simplicidade, a humildade de chegar, sentar, conversar, dialogar sobre futebol. Então foi muito rico, não só para mim, mas para todos aqueles que estiveram neste final de semana podendo trocar informações com ele sobre futebol. Mancini, tudo bem? Pedro Rigoni da 102 FM. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do Vinicinho, porque eu pude perceber em alguns momentos você um pouco mais irritado com algumas tomadas de decisão do Vinicinho, lógico, depois que ele entrou no jogo. E o que esperar dessa partida contra o River Plate na quinta-feira, que você já sabe desse adversário? Olha, eu fiquei bravo com o Vinicinho, porque duas jogadas que a gente pede para o extremo oposto atacar a área, porque a jogada vinha do lado direito e ele estava aberto do lado esquerdo. E o manual do jogador de futebol, do futebol em si, a partir do momento em que tem uma jogada do lado direito, quem está do lado esquerdo tem que entrar na área para poder fazer o gol. Então a minha cobrança em cima dele foi nessas duas jogadas, uma do Herrera e uma do Barbosa, que ele poderia ter atacado a bola. Numa delas até o Juninho passa na frente dele e ataca, o Juninho sendo lateral, ou seja, percorreu uma distância maior para chegar até ali. Então foi em cima disso, mas acho que ele fez um bom jogo. Ele entrou, deu sequência na jogada, teve participação, ou seja, é um atleta que está totalmente inserido dentro do nosso contexto. Sobre o River Plate, a gente já viu alguma coisa, trata-se logicamente de um gigante da América do Sul, e que teve uma mudança de treinador, sai o Galhardo, depois de muitos anos, e isso certamente tem algum impacto, a gente não sabe até quanto, e a gente também não sabe o que pode representar, porque é o início de trabalho do Kudê, e eu já enfrentei o Kudê várias vezes aqui no Brasil, não sei se aquilo que eu vi aqui será mantido lá nesse jogo de quinta-feira, mas eu não tenho dúvida que vai ser um jogo emocionante, assim como foi o jogo de hoje. Acho que todo mundo que veio no estádio saiu satisfeito porque assistiu um jogo de futebol, pelo menos a minha equipe querendo ganhar o jogo o tempo inteiro, e eu não abro mão disso, mesmo se nós tivéssemos vencido a partida de 1-0, eu ia pedir aos meus atletas exatamente isso, que fossem agressivos, que jogassem para frente, porque eu acho que essa é a tônica do futebol e é o que deve ser a nossa marca em campo, exatamente isso, ser agressivo. Mancini, boa noite. Loredo, Futebol Total. As suas entrevistas pós-jogo têm sido boas no sentido de que você não esconde o que você vê, você fala. Então, ia lhe perguntar até sobre o gol do Palmeiras, né? Será mais mérito do Palmeiras ou vacilo do Braga? Talvez as duas coisas, mas você já disse que, né, o Red Bull tinha como marcar aquilo que não marcou. Faltou um pouco de repertório, você acha, o seu time? Palmeiras, o Thiago Volpe pouco trabalhou durante quase todo o jogo. Palmeiras faz 1-0, é muito confortável a ele, líder do campeonato, uma baita de uma força, mas o Red Bull, muitas bolas alçadas, o Lucas Barbosa teve duas boas oportunidades com o Carlos Miguel fazendo defesas, mas a dificuldade de tentar entrar, né, por baixo, ou de uma tabela, ou de um lance individual, isso em virtude do adversário mesmo do poderio, ou faltou um pouco mais também dos atletas do Red Bull Bragantino para tentar isso no jogo? Olha, embora a gente tivesse tido 19 finalizações a gol, 60% de posse de bola contra o líder do campeonato, o que não é fácil, né? Você enfrentar uma equipe que vem bem no campeonato, que vem ganhando seus jogos, mas eu acho que faltou sim. O lance do gol, há um erro de X, que a gente chama no futebol, que quando um zagueiro ocupa o espaço do outro, o outro zagueiro tem que fazer o X na cobertura. Houve, na viagem da bola, um outro jogador, óbvio que eu não vou citar os nomes,
mas o outro jogador deveria ter atacado a bola. E quando o atleta do Palmeiras domina a bola de costas para o nosso gol, a gente deveria ter empurrado com o corpo o atleta para fora. O atleta gira e consegue fazer o passe. Enfim, é um lance que é cobrado dos atletas e que a gente faz repetidas vezes durante a semana, mas que às vezes acontece. Às vezes é um vacilo, são milésimos de segundo que o cara ele dá uma bobeada e acaba acontecendo quase como um erro num efeito dominó. Errei aqui, você errou ali, o outro errou lá. Enfim. Sobre o segundo ponto da sua pergunta, eu acho que faltou um pouco de repertório, sim. Faltou um pouquinho do gesto técnico, faltou um pouco mais de jogada por dentro, de tabelas, para que a gente levasse ao Palmeiras um pouco de perigo por dentro do campo. As jogadas normalmente foram feitas por fora, com muito cruzamento. E quando chegou na metade do segundo tempo, o Palmeiras fez uma linha de 6 atrás. Além dos 4 de trás, ele baixou com os 2 extremos também. Houve um momento do jogo onde houve uma dobra de laterais, e aí ficou mais evidenciado. Mas o Palmeiras, no segundo tempo, abriu mão do contra-ataque para se defender, e eles defendem muito bem. Eu acho que é a equipe que melhor se defende no Brasil. E aí o jogo vai passando, o tempo vai passando, a ansiedade vai tomando conta do jogador. E os atletas que nós tínhamos, eu entrei com o Sacha no jogo para ser o segundo atacante exatamente por causa desse jogo por dentro, porque o Sacha me dá essa qualidade de jogo, é um jogador refinado, é um cara que tem presença de área, que finaliza bem, exatamente porque eu vi nos jogos em que eu assisti do Palmeiras que havia um espaço entre a linha de 4, a última linha de 4, e os 2 volantes, que os 2 volantes, na verdade, não são primeiros volantes. Marlon Freitas e Andrés são o segundo homem de meio campo, estão jogando lado a lado, mas não são marcadores de fato. Diferente, por exemplo, quando joga o Martínez, ou quando jogava o Aníbal antigamente, que era primeiro volante, jogava à frente fazendo o triângulo com os zagueiros. Eu acho que, voltando agora à resposta, faltou um pouquinho, sim, do quesito técnico, faltou um pouquinho de lucidez da nossa equipe, e de certa forma, quando você tem um volume de jogo muito forte e você acaba pecando nisso, você dá a possibilidade maior de uma defesa bem postada de cortar a maioria das bolas. O Palmeiras conseguiu um excelente resultado ao vencer o Bragantino por 1-0 fora de casa. Mas ficou longe de fazer um bom jogo, especialmente no segundo tempo. É possível analisar o importante triunfo tanto pela resiliência para manter a folga de 6 pontos na liderança do Brasileiro, quanto pelo abaixo desempenho ofensivo que gerou um sufoco além do necessário. A começar por aquilo que deu certo, o Verdão fez um jogo sem bola muito sólido. Das 18 finalizações que o Bragantino teve, apenas 3 foram no gol, e 2 delas Carlos Miguel fez defesas espetaculares. A linha defensiva com Giai, líder em desarmes do time com 5, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Arthur protegeu muito bem a área alviverde, mas no segundo tempo em que viveu sob pressão durante pelo menos metade dele. Marlon Freitas completou bem o quarteto, ocupando espaços à frente da zaga quando o Palmeiras era atacado. Em um cenário em que o time precisou defender tanto, Alan e Arias ganharam pontos pela postura ao defender com 3 desarmes cada um. Mesmo nos momentos finais em que o Bragantino disparou para o ataque, metade alviverde esteve bem protegida, méritos por Carlos Miguel, cada vez mais seguro, mas também para a entrega coletiva da equipe, que ocorreu muito em uma noite sem inspiração. Este é o ponto negativo de um grande resultado. No primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu chegar ao gol em uma bola longa de Andreas, bem trabalhada por Sousa, para Flaco Lopes finalizar ainda melhor, mas foram raros outros momentos de destaque na frente. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.